o PT, sigla do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assinou uma resolução do Foro de São Paulo que defende os resultados das eleições da Venezuela que deram a vitória ao presidente Nicolás Maduro. Enquanto o Brasil segue focado nas polêmicas em torno das eleições municipais e outros debates políticos internos, um fato internacional chamou a atenção. O Partido dos Trabalhadores, PT, decidiu apoiar abertamente a reeleição de Nicolás Maduro na Venezuela. As eleições foram marcadas por acusações de fraude, com a oposição venezuelana contestando o resultado oficial. Ainda assim, o PT descreveu a eleição como uma jornada pacífica, democrática e soberana, destacando a importância de Maduro manter o diálogo com a oposição para superar os desafios do país. Ao mesmo tempo, a decisão do PT vem sendo criticada por muitos que questionam a legitimidade do pleito e as implicações desse apoio para a imagem do Brasil no cenário internacional. O grupo se reuniu na Cidade do México em 29 de setembro, pouco antes da posse de Cláudia Sheinbaum. Representantes do PT e do PCdoB estiveram presentes. A resolução pede respeito ao resultado do órgão eleitoral controlado pelo regime chavista que deu vitória a Maduro diante da atuação da extrema-direita na América Latina. Chamou também o resultado eleitoral de autodeterminação do povo venezuelano. Abre aspas. Levando em consideração as ações da extrema-direita, torna-se imperativo que as nossas forças políticas apelem ao respeito pela institucionalidade democrática da Venezuela e pela autodeterminação do povo venezuelano em relação aos resultados eleitorais que deram a vitória ao presidente Maduro. Fecha aspas. Maduro, como nós trouxemos aqui, foi declarado reeleito pelo Conselho Nacional Eleitoral em 29 de julho. O resultado é contestado pela comunidade internacional, incluindo o Brasil, por não divulgar as atas das urnas. O Tribunal Supremo de Justiça venezuelano, controlado pelo atual regime, disse em 22 de agosto de 2024 que os boletins não serão divulgados. E aí, lembrando, Pitoli, nós trouxemos isso aqui assim que aconteceu, logo no dia seguinte do resultado, o Foro de São Paulo parabenizou o Nicolás Maduro nas redes sociais e disse, inclusive, que celebrava a ampla participação popular e a vitória da democracia em defesa da paz e da soberania na Venezuela. Esse resultado resultou em protestos no país. Maduro acusou os Estados Unidos e a imprensa de querer causar uma guerra civil lá no país. Inclusive, diversas ONGs internacionais, órgãos internacionais que cuidam ali dos direitos humanos em outros países, vieram a público, emitiram nota. A própria ONU diz que os direitos humanos são violados pelo regime do ditador Nicolás Maduro. Desses resultados, Pitoli, têm sido seguidamente contestados pela União Europeia e por vários países individualmente. E aí a gente cita Estados Unidos, México, Argentina, Costa Rica e nossos vizinhos aqui, o Equador, Chile, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e o Uruguai. O Brasil, até agora, não reconheceu a eleição de Maduro em 2024, mas tampouco fez cobranças também mais duras, como outros países fizeram e apontaram essa fraude no processo. O presidente Lula, inclusive, chegou a dizer não ter visto nada de anormal no pleito no país. Disse, tá tudo certo aí, não tem nenhum problema não, e foi criticado por isso. O presidente Lula foi criticado por isso. A Human Rights Watch, que é uma organização internacional, criticou os presidentes Lula, Gustavo Petro da Colômbia e Andrés Manuel López Obrador do México em agosto desse ano. Afirmaram em uma carta enviada aos 3 presidentes que é necessário que reconsiderem suas posições sobre a Venezuela e criticaram as propostas dos líderes para resolver o impasse, como uma nova eleição e também a anistia geral. Afinal de contas, mais de 1.000 presos pelo regime de Maduro. Já o vice-líder do governo Lula, deputado Reginaldo Lopes, criticou Nicolás Maduro. Ele fez uma publicação dizendo que um governo verdadeiramente democrático convive com críticas, questionamentos e oposição organizada. A atuação de Maduro na Venezuela é a postura de um ditador, mostrando aí pra gente, Sakamoto, que não existe ali uma unanimidade dentro do próprio partido. No texto a gente viu ali aquele tom de criticar, de certa forma, o imperialismo que atua ali na Venezuela, mas indo para um discurso que, como o Josias já destacava aqui, precisa ser descolado para se tratar de uma realidade, como o Josias muito bem destacou ali. O papel de Lula agora vai para muito além do histórico pessoal dele, tendo em vista a responsabilidade que ele recebeu como presidente. Isso daí, então, é a nota do partido do presidente. O que isso pode sinalizar para a gente? Olha, acho que tem várias coisas no meio disso, né, Natália? A primeira coisa é que
Não há uma unanimidade do PT, é claro que a executiva do PT responde pelo partido, mas a própria posição do deputado Reginaldo Lopes, entre outras pessoas, né, elas, na verdade, colocam, né, e mostram que o PT não tem uma posição unânime, né, e a gente tem ouvido, tenho conversado com pessoas do Partido dos Trabalhadores que também estão preocupados com a escalada e bastante críticos ao comportamento do Maduro, né. O Reginaldo Lopes falou claramente o quê? Um governo verdadeiramente democrático convive com críticas, questionamentos e oposição organizada. A atuação de Maduro na Venezuela é a postura de um ditador, né? Tá usando claramente a expressão ditador, assim como outras pessoas do próprio Partido dos Trabalhadores. Ao meu ver, é claro que um partido ele pode tomar as decisões que ele achar melhor, ele tem as decisões tomadas internamente são a consequência de decisões entre as diferentes correntes. O PT não é uma massa sólida, o PT é uma somatória de correntes, algumas correntes mais à direita, algumas correntes mais à esquerda. Você tem todo um debate dentro da executiva, né, que tem majoritariamente o campo da qual o presidente Lula faz parte, né, como a maioria, mas tem muita pressão lá dentro, e aí toma-se uma decisão baseada no histórico, baseada em aliança, baseada em muitas coisas. Particularmente, eu acho que o PT deveria ter esperado exatamente toda essa questão das atas, né, e cobrando transparência, até porque o Partido dos Trabalhadores é um dos maiores partidos à esquerda do mundo, né, então ele deveria, né, cobrar de Maduro também a transparência, não ia perder nada com isso. Agora, o ponto é, uma coisa é o Partido dos Trabalhadores, a outra coisa é o governo Lula, né? E o Lula, em vários momentos, já deixou claro essa diferença, né? Por mais que o Lula tenha tido um comportamento que eu acho que por demais dando uma anuência ao Maduro durante muito tempo, no intuito de abrir o diálogo que havia sido rompido durante o governo Bolsonaro. Lembrando que na diplomacia você só tem diálogo com quem você só pode pressionar quem você tem diálogo. Quem você não tem diálogo, pressão é guerra, né? Muitas vezes. Então, o que acontece é que foi acertada aquela tentativa de diálogo, mas o Lula muitas vezes passou pano, né, para o Maduro nesse meio todo tempo. Agora, na reta final, viu o que estava acontecendo, tentou consertar, mas no final das contas, o governo Lula, neste exato momento, como governo, está esperando a resposta com relação aos resultados, né, os dados que mostrem, né, as atas de eleição. E não tomou uma atitude, ele não chancelou a eleição do Maduro, nem repudiou a eleição do Maduro. Ele se descolou, pelo menos neste momento, do Partido dos Trabalhadores. O PT é um dos constituintes do governo Lula nesse sentido, mas o governo Lula está preocupado com o quê? Com o que pode acontecer na Venezuela, em primeiro lugar, é um vizinho importante ao norte, não interessa para o Brasil e a sua influência como potência regional, né, que vire, que a casa da mãe Joana, que já virou a Venezuela, piore e muito, né? Não só por crises de refugiados, crise de êxodo de pessoas, crise econômica e tudo isso mais, mas a própria instabilidade. Uma vez que, a depender da instabilidade, o Brasil tem pesadelo com a possibilidade de uma intervenção internacional na Venezuela, ou seja, no subcontinente sul-americano, uma intervenção internacional. Inclusive, toda essa pressão da possibilidade de uma intervenção foi aquilo que lá atrás, com relação a toda a questão desse equívoco, aquela metade da Guiana que a Venezuela reivindica, que o Brasil falou, meu amigo, não faça isso, você não vai ter apoio, não faça isso, você vai trazer os Estados Unidos aqui para o nosso quintal. Né? E aí vai ter base, vai ter isso, vai ter aquilo, é o inferno. Então, o Brasil pressionou e naquele momento o negócio deu uma esfriada. Mas o Brasil tem medo por causa disso, o governo Lula tem receio por conta disso, né? Que é uma questão de trazer, né, o mundo para o quintal do Brasil que não interessa, mas também tem toda uma questão da popularidade do Lula internamente, né? Vai depender do que aconteça na Venezuela, depender da guerra, da violência, de tudo isso mais que possa eclodir na Venezuela a partir desse processo, é claro que perde também essa instabilidade faz com que o Brasil perca também. Isso aí é uma perca em popularidade, quando eu digo o Brasil não, o governo Lula perca em popularidade, né? Por quê? Porque eles vão fazer uma conexão, falar, olha, o Brasil tentou, o Brasil foi incompetente, não segurou e não ajudou a segurar o Nicolás Maduro, e agora a gente tem esse resultado acontecendo por lá. Então, para o Brasil não interessa também, né, que aconteça o caos, porque pode entrar na conta da popularidade do governo Lula. Então, é uma situação complicada. O governo Lula não deve abraçar, né, nesse sentido, um resultado antes desses dados virem a público. A questão que se coloca, Natália, esses dados virão a público, né, exatamente com esse apoio da China, com esse apoio da Rússia, com esse apoio do Irã, né, a Venezuela, e mais a declaração do ministro da Defesa, do chefe das Forças Armadas, dizendo: estamos contigo, Maduro.
né? Essas atas virão a público, né? É uma questão. Talvez, e aí tem uma pressão possível também, é que a Venezuela tem passado nos últimos tempos por uma relativa normalização econômica devido à redução de alguns embargos com relação ao petróleo, né? Os Estados Unidos, e os Estados Unidos interessaria, na verdade, a normalização democrática da Venezuela, porque estabelecer um fluxo de comércio com a Venezuela de petróleo seria bem melhor do que depender do petróleo do Oriente Médio, na qual ele é refém, né? Então a questão econômica pode pesar no final das contas. A gente só não sabe como, até porque nenhum dos lados promete ceder e um dos lados tem umas forças armadas armada até os dentes. Essas foram as principais informações sobre o apoio do PT à reeleição de Nicolás Maduro em meio a um cenário de contestação na Venezuela. O que você acha desse posicionamento do partido? Deixe aqui seu comentário. E não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização sobre o cenário político nacional e internacional.